O Papa se reuniu com jornalistas da União Católica Italiana de Imprensa para comemorar o aniversário de 60 anos. Ele deu alguns conselhos aos repórteres. Vi esorto ad essere voce della coscienza. Peço que vocês sejam a voz da consciência de um jornalismo capaz de distinguir o bem do mal, as escolhas humanas das desumanas. Hoje existe uma confusão difícil de ser distinguida. Vocês devem ajudar nisso. Una mescolanza lì che non si distingue. Voi dovete aiutare a questo. O Papa disse aos jornalistas que estejam cientes de seus papéis ao longo da história. Giornalista che è il cronista della storia. Um jornalista que é o cronista da história é chamado a reconstruir a memória dos fatos, a trabalhar pela coesão social, a dizer a verdade a qualquer custo. O Papa Francisco disse que os repórteres devem sempre ser livres diante de seu público. La comunicazione ha bisogno di parole vere. A comunicação precisa de palavras reais no meio de tantas palavras vazias. Vocês têm uma grande responsabilidade. Suas palavras contam a história do mundo e o moldam. Suas histórias podem gerar espaços de liberdade ou escravidão, de responsabilidade ou dependência do poder. Responsabilità o di dipendenza del potere. O Papa reconheceu os desafios atuais que os jornalistas enfrentam ao comunicar a verdade a diferentes públicos. Quante volte un giornalista vuol Quantas vezes um jornalista deseja seguir esse caminho, mas atrás dele há um editor que diz: não, não publicamos isso, isso sim, isso não. E toda essa verdade é destilada em termos da conveniência financeira do editor e acaba comunicando o que não é verdade, o que não é belo e o que não é bom. che non è vero, che non è bello e che non è buono. Na era digital, o Papa Francisco lembrou que o trabalho de um jornalista pode ajudar a desvendar notícias falsas e Il destrutivas. compito del giornalista è identificare le fonti credibili. Na era da web, a tarefa do jornalista é identificar fontes confiáveis e contextualizá-las, interpretá-las e priorizá-las. Costumo dar esse exemplo: uma pessoa congela até a morte na rua e não há nenhuma notícia, enquanto que se a bolsa de valores cair 2 pontos, todas as agências falam sobre isso. Algo não está funcionando. O Papa exortou os repórteres a não temerem poderes desafiadores e os encorajou a dizer a verdade, dar voz às minorias, contar as boas novas e construir comunidades de pensamento.